Atitude Talks, conectando você ao universo Atitude. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Atitude Talks, o podcast da Atitude Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação, o empreendedorismo e outras temáticas que fazem parte do universo da Atitude. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing da Atitude Educação e apresentadora desse podcast. E antes de iniciar o episódio de hoje, aproveito para divulgar que estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Atitude Educação. As inscrições vão até o dia 15 de junho e a prova será no dia 17 de junho. E você também pode estudar na Atitude através da sua nota do Enem, através de transferência. Saiba tudo sobre isso e outras informações no nosso site, o www.atitude.edu.br. Mas vamos lá! O que faz de uma pessoa um líder? Essa é uma pergunta complexa de ser respondida, já que envolve elementos que vão desde a proatividade até a qualificação profissional. Mas um ingrediente é indispensável para a receita de um bom líder, que é a preparação. Nós recebemos hoje aqui no nosso Atitude Talks 2 convidados que entendem muito sobre esse assunto para conversar com a gente. A Malu Gouveia, ela possui MBA em Gestão de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e ampla experiência nos segmentos de bens de consumo, educação e real estate. Atualmente, a Malu é diretora de experiência do patrocinador na Fundação OSESP, instituição sem fins lucrativos que gerencia a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Sala São Paulo e o Festival de Campos de Jordão. Seja muito bem-vinda ao Atitude Talks, Malu. Muito obrigada. Que maravilha, coisa boa, obrigada por aceitar nosso convite. E o nosso outro convidado é o Juliano Braga. Ele é graduado em Administração pela Escola Superior de Direito, Administração e Economia, a ESAD, e também em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele também possui MBA em Gestão de Projetos pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios, em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas e pela Business School de São Paulo. Em abril desse ano, ele assumiu como CEO do Senex, a empresa que integra o ecossistema da Atitude. Seja muito bem-vindo ao Atitude Talks, Juliano. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje tratando um tema super relevante e super importante. Show de bola. Então vamos começar nossa conversa, né? Perguntando para Malu. Malu, com essa tua vasta experiência de mercado, tua vivência, né, de alguns anos à frente de vários negócios, né, de várias iniciativas, eu queria te perguntar, o que você acredita que torna uma pessoa um bom líder? Puxa, Valesca, é uma pergunta bem ampla, mas eu acredito muito em 3 elementos fundamentais para a formação de um líder, né? O primeiro deles, eu acho que é o famoso, muito falado hoje em dia, soft skill. Mas, particularmente, eu acho que soft skill tem uma parte que é treino, tem uma parte que é realmente perfil, é um skill inato, a pessoa nasce com ele, né? Então, para mim, aqui, o que é relativo é a pessoa que gosta de ouvir as pessoas, gosta de se conectar, gosta de ouvir histórias, gosta muito da sua autorrealização, mas também se realiza através das realizações alheias. Gosta de impulsionar, gosta de ver os outros crescendo e fazer parte disso. E aí vem a parte do inato, na minha opinião, que é a questão de capacidade de comunicação e carisma. As coisas são como são e eu não consigo enxergar muito um líder que tenha muita introspecção, porque ele precisa transmitir, ele precisa influenciar. Então, a primeira é perfil, é característica. O segundo elemento, para mim, fundamental, além da soft skill, é a soma com a hard skill. E aí entra a formação, a busca constante da inovação, do conhecimento, e um bom líder não pode parar. Ele tem que estar aí lifelong learning, todo o tempo aprendendo, estudando e se atualizando. E nessa composição de quem você é, mais aquilo que você buscou de conhecimento, vem o que para mim são os outros todos 50%. Então, para mim, na soft e na hard skill estão 50% do que faz um líder e todos os outros 50% estão na sua vivência, nas influências que você sofre. Quais são os líderes que te influenciam e que te fazem se tornar o que você é. Então, essa tríade, né? Esses 3 elementos que fazem a vivência, é por isso que alguém não nasce, não começa líder. Ele passa por a famosa experiência
e chega num momento, um líder, e por isso, para mim, um bom líder passa por esses 3 elementos, basicamente e fundamentalmente. Acho interessante as pessoas dizerem assim: ah, meu filho é um líder, porque na escola todo mundo o persegue. Isso é uma grande bobagem, né? Isso é aquele momento da criança, as pessoas costumam fazer essa relação. Isso é uma parte, provavelmente, dessa coisa nata da pessoa que tem uma habilidade de influenciar. Mas os outros 2 elementos também são fundamentais nessa formação. Ah, perfeito, Malu. Eu acho que o Juliano também, né, tem uma contribuição para dar em relação a esse assunto. O que que você diria, Juliano? Acho que antes de elencar as principais características, eu queria fazer uma colocação e depois ouvir um pouco da Malu se ela concorda comigo. Não é sobre ser líder, né? É sobre estar momentaneamente líder e buscar sempre renovar esse estado, essa condição, né? Tentando tangibilizar um pouquinho a minha fala, né? Você pode contratar alguém e dar para ela o crachá de gerente, de diretor de uma área, mas ela vai ter apenas o crachá de gerente ou de diretor, não o crachá de líder. A liderança é um processo. Se a cada momento as pessoas renovam a energia e a confiança em você, né, se elas querem estar com você, seguir você, e a partir do momento que são desafiadas, elas acreditam naquilo que você está propondo, aí sim você está exercendo um papel de líder, né? E é necessário e fundamental renovar permanentemente o interesse das pessoas em seguirem você, né? Então, para mim, estar líder começa com essa mentalidade que a Malu destacou, né, de crescimento e desenvolvimento contínuo, né? Um bom líder é aquele que mantém o espírito de aprendiz, né? O espírito de aspirante, que quer sempre aprender, né? E entender que não sabe de tudo, né? E que precisa dos outros, né? Ser líder é essa busca constante pelo aprendizado, e acho que, obviamente, né, um ponto que a Malu citou na fala dela, que, na minha opinião, é muito importante, talvez a primeira característica, que é a humildade, né? Destacaria também a questão da coragem, a coragem de tomar ação, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Medo não significa a ausência da coragem, né? A coragem é lidar com sentimentos negativos e com as incertezas, né? A coragem de fazer é fundamental no líder, né? Porque é muito mais agradável e menos trabalhoso eu continuar na minha zona de conforto, né? Acho que a curiosidade permanente, né? A curiosidade de aprender, de querer evoluir, né? É super relevante, e o líder, de fato, ele é um adepto do lifelong learning, né? Aprender é sempre fundamental, né? Buscar conhecimento de diferentes fontes, e saber compartilhar esse conhecimento com a equipe, instigando a curiosidade constante neles também. E não quer dizer que eu preciso ler 200 livros por ano, né? Ou fazer 5, 6, 7 MBAs, né? Por exemplo, acho que leio no máximo 3 ou 4 livros no ano, né? Mas não leio, eu estudo os livros, né? Eu tenho como hábito não seguir a ordem cronológica das páginas, então eu leio por tópicos de interesse, rabisco, anoto, depois leio novamente na ordem correta. Adoro podcasts, adoro trocar experiência com outros executivos, né? Procuro formações mais rápidas e práticas, dependendo da necessidade, e também volto para a sala de aula quando eu julgo necessário, né? Mas daí tem o tema do autoconhecimento, que também é a base para qualquer liderança, né? E acho que para complementar e finalizar, acho que consistência é muito importante, né? A disciplina e a resiliência são base no caráter, né, de um líder. A disciplina é dizer não para o que você gostaria de fazer e dizer sim para o que tem que ser feito, precisa ser feito, né? Nem todos os dias a gente acorda disposto a fazer aquilo que deve ser feito, né? Mas é importante lembrar que a obediência deve vir primeiro. Obediência ao plano, obediência ao que foi definido.
né? E a resiliência é a necessidade de lidar com os muitos nãos que a vida nos dá em negócio, em liderança de equipe. Isso acontece, né, direto e dia após dia a gente tem que voltar lá, fazer tudo de novo, né, e continuar tentando. Que bacana. Essa tua fala, Juliano, ela traz muito aquele conceito que a gente sempre comenta, né, da diferença entre o líder e o chefe, né? Não é só um cargo, não é só o crachá ali que vai determinar essas características e esses comportamentos de liderança, né? E um dos elementos que você traz ali, entre todas as características citadas, a gente pode relacionar com a questão da disciplina também, né? Chamou de obediência, mas também essa constância e fidelidade ao plano, né? E estar, né, sempre dando esse exemplo também para os seus liderados, que eu acho que o exemplo, ele transmite muito. O exemplo, ele fala mais do que 1000 palavras, né? Malu, você também concorda? Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo, não poderia concordar mais, inclusive ali na minha visão de como se forma um líder, eu quero lembrar que 50% para mim está nas suas referências, né? As suas referências que são os seus exemplos, que é aquilo que você toma como modelo. Agora, eu queria falar um pouco sobre um ponto que o Juliano trouxe super interessante, que é a questão do autoconhecimento, né? O bom líder, de fato, sempre precisou na história, ou o ser humano precisa de autoconhecimento. Mas falando dos dias atuais, todo mundo sabe, todo mundo vive a transformação. A transformação é uma realidade eterna, mas nesse momento ela é exponencial e muito veloz, né? Há 10 anos atrás era um outro mundo, há 5 anos atrás era um outro mundo, há 2 anos, há meses, depois que começou toda essa revolução da inteligência artificial. E aí, exatamente no ponto do Juliano do autoconhecimento, esse líder precisa realmente se conhecer e estar consciente e acompanhando essas mudanças, porque não tem mais espaço para o líder super-herói, para o líder semideus, para o líder que chega, demanda e pronto. Ele não tem mais espaço, né? Hoje o líder precisa estar atento a quem ele é e com isso estar atento ao outro e se tornar um líder mais humano, um líder, inclusive, falando um pouco sobre a coragem que o Juliano trouxe, não só a coragem de enfrentar aquilo que ele está ali como responsável para trazer, mas coragem para entender que ele vai influenciar outros seres humanos, coragem que ele vai propulsionar outros seres humanos e, acima de tudo, coragem para expor os seus sentimentos e as suas vulnerabilidades. Saber ouvir, saber pedir ajuda. Então, o Juliano trouxe esse ponto que é uma coisa que eu acredito muito, que é o líder está em constante estado de aprendizagem. E eu não estou falando aqui de hard skill, eu estou falando constante estado de aprendizagem como o outro. Esse líder, né, até essa coisa de falar líder, chefe e tal, esse líder, qual é a diferença para aquele que tanto ouve quanto se torna humanizado, humano, compartilha, divide, toma decisão em conjunto? Ele traz o famoso e velho e bom engajamento, o engajamento real, porque no final do dia, o que um líder tem que fazer, o líder está lidando com o ser humano, né? O KPI dele é o ser humano. O líder tem que fazerem. E tem 2 formas de fazerem. Fazer por obrigação, fazer para preservar o emprego, e aí entregar, ou fazer com engajamento, fazer totalmente envolvido, e aí superar, né? Então, parece clichê, mas é super real. Quando você consegue trazer as pessoas para o engajamento, elas fazem porque acreditam em você, acreditam no negócio. E quando alguém acredita, a força é exponencial da entrega, né? Então, eu acredito muito nisso. E tudo começa realmente com o autoconhecimento desse líder. Líder é um ser, como bem disse o Juliano, em constante desenvolvimento. Você nunca é como... Eu gostei muito disso, Juliano. Você está líder. Muito legal. É verdade. E essa questão da liderança humanizada, né? Liderança que enxerga o outro, a empatia de se colocar também no lugar do outro e entender que por trás do crachá existem pessoas que têm sentimentos, que têm desejos, que têm suas próprias percepções em relação ao ambiente, ao contexto que está acontecendo à sua volta. Então, bem interessante essa fala e eu quero retomar, Malu, o que você falou lá no início sobre as soft skills, hard skills, né? Esse
processo de desenvolvimento, de formação, né, dos líderes. Isso está muito de acordo com o trabalho do Senex, que o Juliano está capitaneando ali, né? Queria te perguntar, Juliano, qual que é a tua visão sobre essa questão da formação das lideranças hoje? E também o que o mercado está buscando? O que o mercado exige desses profissionais? Precisamos de mais líderes que tolerem a zona de desconforto e lidem bem com cenários de mudanças e de incertezas, tá? A única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar cada vez mais rápido, né? E que teremos desafios de mercado e de pessoas cada vez mais complexos, né? Então, mais do que nunca, a liderança necessita ter a mentalidade de querer crescer e ter pensamento de evolução contínua, né? Então, em primeiro lugar, acho que ser líder é ter essa mentalidade de crescimento e desenvolvimento contínuo. Falamos sobre isso anteriormente. No contexto atual, né, o que assusta não são as transformações, mas a velocidade com que elas têm acontecido, né? Transformações rápidas exigem que os líderes tenham alta capacidade de se adaptar e conduzir as equipes a se adaptarem, né? Até mesmo antecipando algumas dessas mudanças, né? Muitas vezes, né? E para isso é necessário ter essa fome incessante de estudar, estar em constante aprendizado, ao mesmo tempo mantém um nível de execução elevado, né? E além de ajustar a execução conforme aquilo que aprende, né? Aquilo que vai buscar em termos de conhecimento, é importante sempre compartilhar com o time, né, esses principais pontos, né? Sempre nessa pegada de time mesmo, de equipe, de construção em conjunto, né? Assim, os líderes se tornam mais flexíveis, né? Não no que diz respeito aos valores, mas em relação à forma e à velocidade com que todas essas transformações acontecem. Mais flexibilidade na adequação ao mercado, ao novo tipo de consumidor, né, que deve ser sempre o principal foco, né, e a flexibilidade na comunicação e na gestão, né, com a equipe, né? Então a gente precisa de líderes fortes na essência, né, para conduzirem os negócios e as pessoas nessa nova realidade, né, se é que a gente pode chamar assim, né? E se não tivermos nas posições, né, executivas líderes com essas novas competências, né, além das que já são bem conhecidas, né, pelo mercado, a jornada das organizações e das pessoas tendem a ser mais complicadas e incertas, né? E aqui no Senex a gente oferece soluções de aprendizado e jornada de desenvolvimento de atitudes de liderança alinhadas a esse contexto que eu mencionei. O nosso propósito é justamente desenvolver os líderes, os executivos, né, para que transformem a si mesmo, as pessoas, as organizações e a sociedade, né, como agentes de mudança nesse mundo cada vez mais volátil, incerto e dependente dessas transformações. Bem bacana, assim, dentro desse contexto que a gente vive, que tanto a Malu como o Juliano trouxeram, né, um contexto que muda muito rapidamente, os ciclos de inovação são cada vez mais curtos, né, e o profissional, de uma maneira geral, precisa se adequar rapidamente, precisa ter essa flexibilidade, precisa saber aprender a aprender, né, e a se reinventar a todo momento e se acostumar com a zona de desconforto, como o Juliano falou, né, porque se acomodar é fora de questão dentro dessa realidade. Então, também queria ouvir um pouquinho da Malu sobre essa questão da formação dos novos líderes e de como é possível desenvolver as pessoas para ter um melhor desempenho nesse papel. Uma coisa, Valesca, que eu acho muito angustiante, para ser bastante franca, é não só, como o Juliano disse, a velocidade das mudanças, mas a exponencialidade, a progressão geométrica ao quadrado. Você acorda com uma novidade
E isso conversa muito com essa ansiedade dos líderes atuais, como acompanhar. Então, o voo autodidata já não é mais possível, porque você vai passar por uma palavra muito em moda, até me desculpem, uma palavra em inglês, que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, aquele medo dos executivos de constantemente estarem atrasados, de constantemente estarem perdendo algo. O caminho autodidata, aquela coisa da leitura, do vou buscar, vou participar de um evento, isso só eu tenho participado de grupos, de vários grupos executivos, inclusive grupos de mulheres, que, de fato, cada vez maior é essa sensação. Então, a minha opinião é que as escolas, né, como o Senex, escolas que trazem essa formação, ganham uma relevância absurda, porque eu falo por mim, tá? A gente está aqui numa conversa e talvez a nossa vivência seja algo interessante a ser compartilhado mesmo. Nesse momento, eu prefiro deixar esse caminho da evolução para quem tem isso como core business. Então, vocês, por exemplo, sabem, têm core, pensam o dia inteiro nisso. Como acompanhar as mudanças, como trazer uma formação real e não uma formação pela metade por uma leitura, semi-leitura de algo. Eu acho que os profissionais, a maneira de atenuar essa ansiedade é buscar essa formação. E essa formação fica cada vez mais interessante, porque as novidades são revolucionárias. Então, eu particularmente vejo que, além das skills do líder, essa coisa da formação constante ganha um peso muito grande para que ele seja um bom líder, mas eu vou colocar uma outra pimenta nisso, para que ele atenue a sua própria ansiedade. Porque a gente está lá atrás, o que está acontecendo? Eu estou desatualizado? Deixa isso para quem entende. O voo autodidata também não é mais possível, né? E aí essas instituições que têm isso como core ganham muita relevância, na minha opinião, e é o caminho para você realmente atenuar e se atualizar e escolher. Também você não vai poder conseguir se atualizar em tudo, escolher um caminho e realmente seguir nele. Eu acho isso super importante, porque o mundo passa por essa discussão da questão da saúde mental, da ansiedade, do excesso do ataque de informações, inclusive informações rasas, né? Por isso que eu acho que o bom executivo, além de preservar as suas habilidades, o cuidado com essas características urbanizadas e tal, é um que busca realmente o conhecimento para acompanhar as mudanças, mas busca com quem entende, com quem tem isso como core. Ótima contribuição, Malu. Acho que é por aí mesmo, né? Tanto a questão do próprio líder ser autodidata, buscar ler mais, né? Estudar mais, se aprofundar nos temas que, como você falou, tem uma superficialidade muito grande, né? Uma economia da atenção aí em que é necessário estar prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo e acaba que muitas vezes as pessoas não têm tempo, né? Não param para se aprofundar um pouco mais e realmente compreender na essência o que aquela teoria quer dizer, o que aquele conteúdo está trazendo. Então, acho que isso é bem interessante. E eu queria ouvir um pouquinho do Juliano, então, sobre essa questão de como desenvolver as pessoas e, mais ainda, qual o papel da empresa nesse processo, né? Porque a gente está falando muito do líder que busca, né? Que corre atrás, mas também ele está dentro de um contexto organizacional. A empresa também tem seu papel nessa formação, nessa necessidade de desenvolvimento e formação das suas lideranças. Juliano, o que você nos diz sobre isso? É um bom tema, né? Porque carreira normalmente é algo que as pessoas acabam terceirizando a responsabilidade, né? Gerando expectativa em relação ao que o líder, ao que o gestor, ao que a própria empresa, né? O que ela vai fazer por mim, né? E eu acho que passa muito pelo que foi dito aqui do autoconhecimento, de eu entender o que eu quero, onde eu quero chegar, quais são os meus goals, quais são os meus objetivos que eu preciso desenvolver para chegar lá, né? E tanto a empresa, né, quanto o líder, né, o gestor, eles acabam sendo um agente, um facilitador nesse processo, nessa caminhada, né? Quase que como um mentor, né? Isso é o que eu acredito muito. Então, as empresas, acho que elas têm um papel de identificar as pessoas que têm esse perfil, né, para a liderança, né, e como que eu aposto nesses talentos, né, como que eu desenvolvo esses talentos, né, buscando, né, ou uma mentoria, né, ou empresas, né, como o Senex para fazer um investimento,
né, nesses colaboradores para que eles possam, né, ir além, para que eles possam realmente se estimular, parar, pensar, né, porque a liderança começa desde o princípio, né, a liderança é de si mesmo, né. O próprio pipeline de liderança do Rancharan fala sobre isso, né? Primeiro, lidere a si mesmo, né, para depois a gente chegar a liderar outras pessoas, liderar departamentos mais complexos e liderar companhias. Então, acho que o papel crucial da empresa é dar pista, né? É investir em programas de desenvolvimento de liderança, né? Investir num bom programa de desenvolvimento de talentos, né? Buscar ferramentas para fazer gestão disso, né? Por mais que pareça algo complexo, né? Mas é algo que pode, através de ferramentas, ser medido, ser monitorado, ser acompanhado, né? Fomentado, né? Acho que passa muito pela cultura das organizações, né? Esse foco em gerir, desenvolver, né, pessoas. Então, a empresa é um agente, ela tem que ter muita clareza do que ela quer, do que ela está construindo, né, qual que é o seu propósito e qual a sua estratégia de gestão de pessoas, né, isso é fundamental. Então, a empresa é o agente, ela vai possibilitar, ela vai dar o caminho. Da mesma forma que um gestor, ele é um facilitador, né, ele é um mentor nessa jornada, mas é algo, na minha concepção, muito individual, né, que, como falamos já, vai desde o princípio, né, do autoconhecimento, de eu entender o que eu quero, onde eu quero chegar, quais são as minhas metas e o que eu preciso para chegar lá, né? E aí, obviamente, se tiver uma empresa, né, com uma atuação eficiente, né, e que aposte nisso, o cenário, o contexto, ele fica muito mais fácil. Eu trouxe isso, inclusive, porque muitas vezes a gente vê nas organizações, né? Por exemplo, você tem uma equipe de engenheiros, aí o melhor engenheiro é transformado em gestor, né? Gerente, enfim, dessa equipe. E aí, muitas vezes, você perdeu um bom técnico, né? E ganhou, por vezes, um mau líder, porque ele não estava, enfim, preparado ou não houve essa preocupação, né, em pensar no desenvolvimento das soft skills, pensar que são competências diferentes para essa liderança técnica em relação a uma liderança mais humanizada, como a gente vinha falando antes. Então, nesse sentido, a importância desse lifelong learning que a Malu comentou antes, né, e do desenvolvimento constante e saber que a gente nunca está pronto, né, nenhum líder nunca está pronto, sempre é possível evoluir mais, melhorar mais, se desenvolver mais, e assim como a inovação é rápida e tudo acontece de uma maneira muito acelerada e exponencial, também é necessário que a gente seja rápido nessa flexibilidade e adaptação. Malu, conta um pouquinho pra gente aí sobre as tuas vivências, tuas experiências, já percebeu isso na prática, né? E como foi lidar com esses desafios? É interessante demais esse ponto. Eu estava aqui refletindo sobre experiências diferentes. Desde a experiência que eu tive, em que a empresa é muito organizada, estruturada no processo de avaliação das pessoas, de entender quem elas são, o estágio que elas estão e as necessidades de desenvolvimento, até empresas que não têm esse fluxo, não valorizam isso, não acham isso relevante para elas. Para algumas empresas, o relevante é a produção, a comercialização e essa questão humana, e que é um tema que aqui acho que a gente falou sobre isso, permeou toda a nossa conversa, para algumas empresas não é tão relevante. Eu, particularmente, independente de uma ou de outra empresa, acho que o líder precisa estar atento a isso. Eu, particularmente, faço os processos de avaliação, de acompanhamento, de desempenho, procuro entender como a pessoa se vê e passo para ela uma visão de fora dela mesma, para que ela inclusive colabore para o autoconhecimento, porque às vezes a pessoa tem algumas questões. Normalmente a pessoa sabe sobre si, mas às vezes alguns equívocos, até porque alguém baixou a autoestima ou o contrário, ou enfim. Mas dentro desse processo, uma coisa que eu acho interessante é que muitas empresas perdem a oportunidade de engajamento por esse caminho. Muitas empresas acreditam, e eu vou te dizer que a grande maioria acredita que um dos principais elementos para retenção é salário e a promoção. É claro que isso é relevante. As pessoas lutam e se dedicam para crescer. Quem não quer, quem aqui de nós não lutou para isso. Mas existe um elemento de retenção, que é investir no desenvolvimento da pessoa, que é brutal. Eu, particularmente, ao avaliar alguém, eu busco entender quais são os pontos de desenvolvimento e busco na empresa isso.
como líder mesmo, independente da empresa ter um processo ou não, eu vou lá e busco no orçamento, busco junto com os departamentos de desenvolvimento humano, busco no meu orçamento, pegar os jovens talentos ou pessoas que sejam profissionais que podem se tornar talentos e trazer um pouco disso. Ou a pessoa buscar isso e a gente ajudar, ou a gente mesmo indicar a própria empresa, mas as empresas perdem a oportunidade de um engajamento que tem muito mais valor do que ali o curto prazo de um aumento de salário que passa a ser incorporado no dia a dia e as pessoas no dia seguinte já estão querendo mais, principalmente os jovens. A gente precisa entender muito a dinâmica da mudança das gerações. Então, as empresas, eu tenho certeza que o profissional tem que investir em si mesmo, no autodesenvolvimento, isso é ponto pacífico, não é uma discussão, mas as empresas deveriam ter isso no orçamento de forma real, ali, de forma significativa, porque isso não só as favorece em ter, como você mesmo disse, na hora de promover, conhecer e ter desenvolvido a pessoa com base no que ela precisa para o próximo passo, e com isso ter melhor resultado, melhor performance, etc. e tal, mas também, e tão importante quanto, no engajamento, investir em pessoas e engajá-las para que elas desenvolvam tudo isso com vontade de fazer e de entregar para um local que elas passam a ter um sentimento de dono, porque o engajamento para mim passa por isso, né? O que eu busco como líder é fazer com que as pessoas sim tenham esse sentimento de dono, uma parte daquela empresa é deles, porque é a parte que ele é responsável por trazer o resultado de diversas formas, o resultado, né? Não só o resultado comercial, quando eu falo resultado é o todo, mas também é a empresa que dá a ele a condição de uma vida digna e etc e tal. Então, trazer esse sentimento de dono passa por isso, por conta a empresa está investindo. Eu acho isso fundamental. A empresa deveria ter um orçamento separado, relevante para isso. É verdade, Malu, eu concordo plenamente. Mas eu quero trazer um tema também que está muito em voga atualmente, que é a questão da liderança feminina. Hoje você falou, né, muitas vezes essa humanização que está permeando tanto nossa conversa aqui, nem sempre está tão presente como deveria nas organizações, né? Então a questão da igualdade de gênero também ainda é um desafio no mundo corporativo. E eu queria saber de você, como você observa essa presença feminina, a presença das mulheres em cargos de liderança? Valesca, eu tenho uma história pessoal longa, né, nesse sentido, como mulher, como uma pessoa que cresceu na carreira com todas as dores que a minha geração viveu para construir o que eu acredito que seja um mundo cada vez melhor. Eu tenho muito otimismo, eu vejo que o mundo está cada vez melhor, mas, de fato, todas essas questões que a gente vem discutindo de diversidade, minorias e preconceitos, elas passam por uma questão estrutural, né? Eu não estou falando nenhuma novidade. No caso da mulher, começa lá da criança, né? Porque desde que você é menina no colégio, e eu espero que isso tenha mudado muito, cada vez mais, eu tenho certeza que mudou, mas quando, na minha geração, a menina é caprichosa, né? Que tinha letra bonita, que fazia os cartazes bonitos, então a menina fazia o trabalho braçal, e os meninos ficavam ali na gestão da estratégia. Isso é histórico, né? E isso só reforça essa questão entre homens e mulheres. Esse foi um exemplo só, assim, muito pequeno, só para contextualizar a questão do estrutural. É muito mais do que isso, mas foi só uma caricatura. Mas isso traz, inclusive, o reforço de algo que todas as mulheres, em menor ou maior grau, sofrem, que soma a questão estrutural, a questão como a sociedade vê homem e mulher no trabalho, e a mulher carrega, por ser estrutural, a famosa síndrome da impostora, né? Então, mulheres da minha geração, quando crescem, elas se perguntam, será que eu mereço estar aqui? Então, veja só o que nós enfrentamos. Primeiro, uma questão dos cargos, do favorecimento, os cargos que eram muito mais priorizados para homens, por questões desde o machismo estrutural até a forma tradicional como as coisas eram feitas, as mulheres com uma luta maior, tendo que fazer mais e ganhando menos para chegar no mesmo lugar, e ao chegar, aquela coisa de ter que lutar e entregar dobrado, porque primeiro a sociedade pedia isso, segundo, e talvez até maior, porque a gente se perguntava se merecia estar lá. Essa coisa intrínseca vinha da questão estrutural. Eu vejo que as mulheres lutaram muito
que a sociedade vem mudando e buscando essa justiça. A minha geração tinha um número minúsculo de mulheres na liderança. Conforme eu cresci, eu já fui chamada por headhunter para me conhecer, não porque tinha uma oportunidade, mas porque algumas pessoas que trabalhavam comigo citaram o meu nome ali nas entrevistas e falaram, mas que interessante uma mulher nessa posição, uma posição estritamente masculina, e queriam me conhecer. Eu passei por isso há alguns anos atrás, para que se entenda o quanto isso é um processo em evolução. Hoje eu vejo mais mulheres em liderança, porque merecem estar, e porque o mercado se abre para essa oportunidade, porque tem que se abrir. Então, quando existe lá a possibilidade de um cargo de liderança e existe uma mulher apta, ela entra para essa função. Eu vejo que hoje isso é maior, mas isso foi um processo de evolução e ainda tem muitas escalas a sofrer, porque ainda, se a gente olhar, o número de mulheres em cargo de liderança é muito melhor, ainda existe um percentual de salário menor em mulheres. É real, isso ainda é um fato. É um processo em evolução, hoje melhor do que ontem, amanhã com certeza será melhor do que hoje, porque muitas mulheres com essa voz, muitos grupos, muitas discussões e muitas coisas não são admitidas. Por quê? Porque muitas pessoas de fato têm isso em si, não têm o preconceito, não têm essa crença, e as que ainda preservam isso tomam cuidado, né? Porque já não podem mais manifestar, porque já não podem, definitivamente, em todos os sentidos. Então, eu vejo que o mundo está mandando para melhor, porque tem mais cuidado com isso, tem mais uma questão, e definitivamente foi necessário ter KPI de representatividade, para que isso mudasse de uma forma quase que obrigatória. Então, vivi de fato as dores da minha geração e vejo que as gerações futuras ainda têm uma luta, mas que tem, da mesma forma que as mudanças são nessa progressão agressiva, essa também, a minha esperança é que ela vem sendo assim e vem melhorando. Mas eu faço questão de ressaltar, ainda existe um número menor de mulheres na liderança com salários menores. E isso é uma luta constante, diária e eterna de todos nós, mulheres e homens. Exatamente, e Malu, eu percebo isso também, né? Os números nos mostram isso, isso é estatisticamente comprovado. E como você disse, né? A gente precisa evoluir nessa jornada cada vez mais, né? E é uma questão que envolve não apenas as mulheres em si, mas também os homens. E aí vamos ver a opinião do Juliano, né? Contribuir com esse debate. Olha lá, hein, Juliano? A vida de vocês mulheres é muito mais difícil que a de nós homens, tá? E é a vida mesmo, tá? Em casa, na rua, no mercado de trabalho, né? Eu acho que eu sou privilegiado de poder conviver com algumas tantas mulheres, né? Na minha trajetória profissional. Fui formado por duas, uma está aqui conversando com a gente hoje, né? Então, um privilégio poder estar com a Malu aqui, alguém que eu pude aprender muito ao longo da minha trajetória profissional e ter ela como uma liderança que me inspirou e me guiou, né, nessa trajetória. Para mim é motivo de orgulho, né? E eu seria até leviano, né, se dissesse que eu entendo ou imagino o trabalho que vocês passaram para chegar até aqui, né? E acho que o papel de nós, né, homens, acho que é estar aberto, né? Agora é o momento de aprender com as mulheres que desafiaram, né, as possibilidades e foram bem-sucedidas e abrir espaço para as novas mulheres, né? Estamos em uma nova fase, falamos muito sobre isso, sobre as transformações, sobre as mudanças, né? E estamos em uma nova fase para a liderança, né? Diferente dos modelos masculinos que definiram o que é uma boa liderança por muito tempo, né? Aliás, né, por muito tempo, o arquétipo de liderança foi masculino, né? Mas hoje, acho que já existem muitas pesquisas, né, muitos dados que falam sobre as vantagens da liderança feminina, né? Líderes mulheres são mais propensas a serem empáticas, né? A empatia é incrivelmente afetiva, né, para se relacionar com outros profissionais, com sócios, com equipes, etc., né? A empatia não tem a ver com ser bom, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, ser capaz de ver as coisas, né, sob a perspectiva do outro. E mulheres tendem a ser mais confortáveis também com vulnerabilidade em negócios, tá? E vulnerabilidade, ainda interpretada como fraqueza, né, na verdade um sinal de força,
né? Permite reconhecer o que não sabemos, aceitar dificuldades ou admitir que a gente está lidando com uma situação que nunca enfrentou antes, né? Então, vulnerabilidade está próximo da humildade que falamos anteriormente também, né? Que permite convidarmos outras pessoas para colaborar sobre coisas que a gente não domina. Então, mulheres também são mais propensas a praticar gratidão, né? Mulheres também são mais propensas a liderar de forma mais comunal, né? Trazendo perspectiva de toda a organização em vez de tomada de decisão top-down, né? Vai lá e faz porque tem que fazer, né? As mulheres também tendem a olhar mais o todo, né? A floresta, isso é, para o todo, em vez de focar em uma árvore individual, compreender que resolver o problema olhando para o todo, muitas vezes é essencial, mas é mais difícil, exige mais tempo, né? Mas permite ser mais adaptável quando as situações mudam, né? E além disso, as mulheres são mais propensas a ter organizações direcionadas para um propósito, né? Um propósito além do lucro, né? Criar um propósito bacana, e a gente sabe que quando a gente trata de liderança de equipe, liderança de negócio, o storytelling, o propósito, principalmente, né, para essa nova geração, é algo super relevante, super importante, né? Então, acho que o nosso papel, de novo, né, e concluindo, enquanto homem, é estar aberto, abrir espaço para essa mulherada aí que vem com tudo e mais do que necessário, muito mais do que necessário, embora tardio esse movimento, na minha opinião. Muito bom. Olha só, com esse papo que está fluindo tão bem, né? A gente abordou tantas temáticas interessantes relacionadas à questão da liderança, mas nós temos um tempo aí para cumprir, vou ter que ir encaminhando para o final o nosso podcast. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio do Atitudes Talks, que é o podcast da Atitudes Educação. E hoje nós recebemos a Malu Gouveia, diretora de experiência do patrocinador da OSESP. Malu, quero te agradecer a presença aqui. Já fica o convite para voltares mais vezes a participar conosco. E se quiseres dar teu recado final aqui para os nossos ouvintes, fica à vontade. Eu agradeço muito vocês, papo super gostoso, de um tema além de relevante, pertinente, um tema super bacana da gente poder divulgar, poder falar mais sobre ele e quem sabe tocar alguns corações. Como recado final, eu acho que é importante que essa discussão seja constante. A discussão pela liderança, para mim, ela é fundamental, porque um líder toca vidas. Quando você lidera pessoas, quando você lidera principalmente jovens, você está fazendo aquilo que ele vai ser dali para frente. Então, um líder despreparado, um líder que não é humano, pode tocar de uma forma em que comprometa a autoestima, em que faça com que a pessoa crie algumas verdades e algumas crenças que as limitem. Isso vai fazer com que você, quando líder, você toca a vida. Isso é de uma responsabilidade muito maior do que qualquer negócio, muito maior do que qualquer resultado. Na medida em que os líderes entenderem que não é só chegar, determinar funções, passar tarefas, mas entender que o que você faz vai definir o futuro e a carreira dessas pessoas, isso é um fato. Nós teremos líderes melhores, quando os líderes entenderem que para isso eles precisam se conhecer as suas próprias limitações, se humanizar, abrir, conversar, ouvir, estar prontos, de coração aberto, de peito aberto, para ouvir mais do que falar, influenciar mais do que mandar, eu tenho certeza que nós teremos não só um mundo melhor, mas empresas melhores, com pessoas melhores desenvolvidas. E, acima de tudo, um mundo mais igualitário, um mundo mais humano. Mas eu friso aqui o meu otimismo. Eu vejo, sim, uma evolução nesse sentido. Essa conversa é um exemplo disso. Se fala muito sobre isso. E se falar constantemente, se bater nisso constantemente, faz com que as pessoas reflitam. E essa reflexão constante leva à atitude. Então, estou muito feliz de vocês terem me convidado, porque participar desse tipo de discussão, para mim, é uma forma de influenciar por um mundo melhor. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Malu. E também queremos agradecer a presença do Juliano Braga, que é o CEO do Cenex, uma das empresas integrantes do ecossistema da Attitus. Juliano, também fica super o convite para você voltar mais vezes e te abro espaço aí para deixar suas palavras finais. Obrigado, Val. Eu que agradeço o convite. Momentos como esses, proporcionados aí pelo Attitus Talks, é super importante, tema relevante. É um privilégio, né? Foi um privilégio estar aqui batendo esse papo contigo, com a Malu, né? Que é uma referência para mim, né? Em relação à liderança, como mencionei anteriormente, né? Trabalhamos juntos por muito tempo, né? E muito do que eu aprendi, né? Sem dúvida nenhuma tem um pouquinho dela. Acho que ficou bem claro pela fala e por essa mensagem final, né? E o tema de liderança sempre tão relevante, sempre tão importante, né? A liderança, quando bem exercida, acho que estimula o espírito de equipe, né? Eleva o moral das pessoas, né? E fortalece a sensação de unidade dentro das empresas, né? Então é um tema sempre atual e sempre em constante evolução, né? Falamos muito sobre o cenário atual, a complexidade que a gente tem de mercado, de pessoas, de novas necessidades. Então a liderança ela está em constante mudança e é um tema sempre atual. Então foi um prazer estar aqui com vocês hoje tratando esse tema. Que maravilha! Então tá, pessoal, vou relembrar novamente, como falamos no início do podcast, que as inscrições para o vestibular da Attitus Educação estão abertas até o dia 15 de junho. Você pode se inscrever pelo site www.attitus.edu.br. A prova será realizada no dia 17 de junho, nesse vestibular aí de inverno de 2023. E também tem outras formas de ingresso, né, pessoal? Dá para ingressar através do Enem, através de transferência. Procure mais informações no nosso site para você saber sobre todos esses formatos. Bom, então, lembrando que toda semana tem episódio novo do Attitus Talks nas principais plataformas de áudio. E além de nos ouvir, não esqueça também de acessar a Attitus Educação nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, TikTok, LinkedIn. E acompanhe nossas informações sobre cursos, sobre iniciativas no site da Attitus Educação. Lembrem-se, aqui na Attitus, você atualiza o seu amanhã. Olá! Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus.